Isso aí, conversando com você hoje sobre osteoporose, uma doença que preocupa, uma doença que é bastante comum e que, se a gente não cuidar, pode se tornar uma epidemia. Mas a gente vai cuidar. Por isso que a Sim. gente fala aqui, que a gente traz informação, que é para as Aí. pessoas ficarem ligadinhas e saberem como reverter, às vezes, um quadro, né? Que ele pode parecer tão crítico, mas ele pode ser revertido, sim, reversível. se a gente tiver cuidado e tiver atenção. Qual é o outro exame que a gente faz para poder identificar? O raio-x não é o exame prioritário, não é o principal, mas para identificar a osteoporose. Tem duas maneiras quando você faz diagnóstico de osteoporose. Ou você faz pela densitometria óssea, e aí é um diagnóstico precoce, uma diminuição pequenininha de massa óssea já é percebida por esse equipamento. É um exame muito simples, você deita numa cama, tem um tubo de raio-x e um braço que escaneia, né? Não é uma cama fechada como o da ressonância, não toma contraste, nada disso, tem pouca radiação. Indolor, né? Indolor, não tem contraste, nada. E aí você faz o diagnóstico ou de normalidade ou de osteopenia, que é antes da osteoporose, ou osteoporose. A outra maneira de se diagnosticar é pelo raio-x, e aí já é tardio, porque quando você faz o diagnóstico pelo raio-x, você normalmente já tem uma fratura, né? E os exames de sangue, eles não fazem diagnóstico de osteoporose, mas eles devem ser solicitados para que a gente separe a osteoporose primária, ou seja, aquela que é só da mulher na pós-menopausa ou do homem idoso, das outras doenças que acometem o osso também. Então, a gente tem sempre que fazer esses exames. Então, é um kit. Densitometria, raio-x para ver se o paciente já fraturou e não teve sintoma e exame laboratorial. Perfeito. Nesse sentido ainda, tem uma pergunta de telespectador que é a seguinte, a gente já falou um pouquinho dessa questão, mas vamos lá. Tem algum tipo de dor que quando a gente sente, diz assim, essa dor é osteoporose, né? Tem algum tipo de dor assim? Não, a dor tem que ser investigada sempre, mas uma queixa comum em consultório, em própria emergência, é dor de artrose, que às vezes é confundida com osteoporose. Então, a gente separando assim, a grosso modo, a artrose é uma doença da cartilagem e a osteoporose é uma doença do osso. Então, a artrose, que é da cartilagem, acomete as articulações. E aí, uma dor articular é totalmente diferente da dor da artrose, da osteoporose, que geralmente, quando ela aparece, já indica que o osso ou está bem enfraquecido ou a gente já tem uma fratura ali, seja por compressão ou uma fratura completa mesmo. Perfeito. Quer dizer que esse osso enfraquecido, só pela fraqueza dele, ele pode causar dor. Sim, é raro, né? É raro, mas assim, que às vezes a gente chama até de fraturas ocultas, são fraturas que já acontecem, mas a gente não consegue detectar através de exames de radiografia convencional. A gente teria que pedir um exame, uma ressonância magnética, até uma tomografia para conseguir fazer esse diagnóstico. Então, algumas fraturas, elas já estão presentes, muitas dessas fraturas são por compressão, então a gente não vê um traço de fratura clássico, a gente tem só um achatamento do osso. Perfeito. E quando a gente tem pouca vitamina D também, a gente forma um osso de má qualidade, um osso que a gente chama de malássico. E esse osso mole, vamos dizer, ele dói. Então, aquelas dores que irradiam pelas pernas, às vezes, podem ser decorrentes de osteoporose. Mas a gente precisa descartar as osteoartrites, sem dúvida. Perfeito. Então, querido, o sistema de saúde, ele dá cobertura a ele dá atendimento? Olha, a UFRJ tem um densitômetro para todo o hospital, então você pode imaginar o quão sobrecarregado encontra-se esse densitômetro. E nós temos um ambulatório de doenças osteometabólicas que atendem pacientes com Paget, osteoporose e osteoartrite. Mas, na rede pública, nós temos muito poucos equipamentos de densitometria, então, para fazer o diagnóstico precoce é complicado, muito complicado. E a quantidade de medicações que é fornecida pelo governo é bem restrita, a qualidade. Então, nós temos um bisfosfonato, um modulador seletivo de receptor de estrogênio e uma calcitonina, que nem se usa mais. Ponto, acabou. Perfeito. Aí o que eu vejo como traumatologista em si, a gente detecta que há uma falha no sistema de prevenção, né? Pela quantidade de idosos que chegam com fraturas de fêmur, de punho, isso indica que a gente está falhando em algum ponto aí na prevenção.
Doutor, você estava falando aqui numa questão da casa segura, um cuidado, algumas questões que a família pode ajudar e ter atenção na hora que já tem um idoso em casa. Sim, isso é muito importante a gente falar. A SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, alguns anos atrás lançou a campanha Casa Segura. Isso é muito importante, porque a gente pode evitar uma consequência de uma fratura, né, num paciente idoso, que gera sequela, gera tempo de hospitalização, e a gente pode evitar tudo isso com medidas simples. Então, o programa Casa Segura inclui algumas transformações pequenas na casa que a tornariam segura para o idoso, como retirada de tapete ou mesmo a fixação de tapete com uma fita adesiva, corrimão dentro do box, tapetinho de borracha dentro do box também, iluminação no corredor, iluminação em pontinhos de luz para iluminar a passagem do idoso, animais de estimação que podem passar, e o idoso ele acaba tendo problema de equilíbrio, então ele pode cair, ele enxerga mal, então todas essas alterações como luz, tapete, animais de estimação... Oi? Chinelo. O chinelo também, aquele chinelinho arrastado, então tudo isso que a gente puder evitar para transformar a casa segura e evitar uma fratura no idoso é o que é o mais importante. Perfeito. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês com a gente aqui hoje, né? Muito, muito bom conversar com vocês, viu? Que Deus abençoe e possa também cuidar aí do trabalho de vocês a cada dia. Claro, nós Obrigada. que agradecemos. Nós aqui agradecemos. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco. Esperamos ter contribuído com informações que possam tornar a sua vida melhor. Esse é sempre o nosso objetivo, abençoar sua vida. Terminamos o programa deixando você, como sempre, com boa música e hoje eu deixo vocês com a Sara Alencar. Paz. Tua voz não posso ouvir, eu seguro em tua verdade, sei que és fiel a mim. Quando as tempestades vêm e a estrada estreita está, levantarei minhas mãos em fé, vou crer em ti. E lembrarei do que tens feito por mim. Que teu amor traz vida sem fim. Teu amor desceu e me salvou. Teu amor desceu e me libertou. Eu sou teu, sou para sempre teu. Se no vale ou no monte estou, eu cantarei e me lembrarei. Eu sou teu. Sou para sempre teu. Quando